Pessoal, de volta aí com mais um vídeo. Estou voltando aqui rapidamente para comentar que eu estou disponibilizando aquele script que é o inicial da parte de SD-WAN relacionado à estrutura do lab que nós compartilhamos lá no nosso repositório. E aí eu vou deixar aqui dentro da pasta de SD-WAN, que está dentro da raiz ali, o UNL, tá? Da parte do IVE, ó. Então, como a gente pode ver, na pasta Fortinet a gente já tem ali o IVE, um Study Guide com alguns documentos da Fortinet, um Certification Path ali, para a gente ter uma noção do que mudou, né, da nova estrutura de certificação, e alguns repositórios que eu vou adicionando, que a gente já fez coisas interessantes ali, eu vou colocando alguns scripts que eu tenho, eu vou colocando aos poucos, tá? Que tô coletando, reunindo informações para ir disponibilizando aos poucos aí para vocês, tá? E o IVE NG, então, que eu comentei, a parte de UNL, estrutura para SD-WAN, eu vou deixar aqui a configurações para SD-WAN, eu vou jogar o arquivo aqui, que é este cara aqui que eu separei, basicamente, o que ele vai configurar, né? Aqui é só para explicar, então, se a gente pegar esse lab aqui, que é a estrutura de backbone aqui de IP já está montada, né? Inclusive aqui tem peerings, depois vocês podem dar uma olhada na configuração quando subir, fazer o import desse UNL. Vocês vão ver que aqui tem peer, tem route map, filtro, né? Algumas boas práticas. Não foi muito a fundo, mas é uma base interessante para a gente poder trabalhar, né? E o Google aqui, eu não comentei no último vídeo, mas para subir a imagem do Google, eu deixei aqui no repositório do NL, do IVE, FortIcons. Essas imagens aqui são todas as imagens que já estão nos pixels certinhos para vocês subirem dentro do IVE. Mas eu não cheguei a carregar. Deixa eu só mostrar. Eu vou abrir o WinSCP aqui. Eu vou mostrar onde fica esse repositório. Então, 92.68.115.210, né? Root Network RA. Beleza, ó. O repositório de imagem, eu vou deixar aqui para vocês o caminho. Vou colocar aqui na tela. Em HTML. Deixa eu ver se é images, isso mesmo, ó, icons, aqui, ó, esse é o repositório aqui em cima, ó, OPT, UNetLab, HTML, images, icons. Todas as imagens que eu deixei disponibilizado aqui na raiz, vocês jogam, arrastem elas para cá, tá? Que vocês vão conseguir visualizar depois aqui na parte do IVE. Vocês vão ver, por exemplo, aqui, se vocês vierem em Edit, na parte de imagens, todas elas vão aparecer aqui, tá? E lembrando, tem que estar nesse formato aqui, ó. Se vocês colocarem PNG maiúsculo, renomeado assim, ele tem que estar nesse padrãozinho, mas é exatamente o que eu deixei aqui, tá? Esses PNGs que estão maiúsculo aqui, renomeiem para minúsculo, tá? O final, não deixem assim que ele dá problema. Tá, a maioria tá minúsculo já, alguns deu esse probleminha quando for jogar aqui, mas é só deixar eles minúsculo, tá? Que vai dar tudo certo. Então, parte do script só para finalizar, onde que tá, entre aspas, nós vamos fazer um replace all, tá? Então, assim, por exemplo, eu tô subindo essa parte aqui, branch 1, que seria o caso, né? Eu tenho aqui já alguns lembretes aqui, uns objetos com os nomes para a gente lembrar. E aí seria o que? Esse cara aqui, geralmente sempre eu vou ser o branch aqui, o lado par, né? E os PS são ímpar. Então, eu sempre vou subir, vou dar um Ctrl F, lembrando. Aí eu faço um substituir, venho aqui. E aqui nesse P, se eu estiver configurando o branch 2, por exemplo, agora, eu venho aqui e coloco o range que está aqui, ó, 203.332. Então, eu colocaria 203.332. Beleza. E dou um replace all. Então, mesma coisa para o gateway. Ó. O gateway do cara que seria o PE, gateway da porta 1, vai ser quem? 203.331. Eu faço um replace all. Mesma coisa, coloco 203.331, seguindo o mesmo formato, substituir todos. Mesma coisa aqui, porta 2, é 1/24, 189.17.17.2/24, replace all. Porta 2, 189.17.17.1. Beleza, e aí, aqui a gerência, né? Então, de acordo com a rede do seu IVE aí que você vai pegar, se você não souber a gerência, a gente consegue ver.
no IVNG, e aí faz um ifconfig pnet 0, mas é o IP que você está acessando o IV, e aí você usa o mesmo range, joga ele na sua porta, a sua porta de gerência, que seria essa cloud. Na verdade é isso aqui que eu estou fazendo, né? Network, e aí eu ponho para Management Cloud. Então essas nuvenzinhas aqui são as Management Cloud, que é a minha pnet 0. Para vocês provavelmente vai ser, e aí vocês só adequam para o IP de gerência de vocês, tá? 92.168, alguma coisa, enfim, não sei qual que vai ser aí do seu Network Adapter. E aí a rede local, eu separei aqui, ó, só os 10, 10, 10 para a gente fazer um replace all. Então, se a gente fizer, selecionar, Ctrl F, substituir só esses caras, por exemplo, aqui é 10, 10, 20, vou fazer aqui só para exemplificar, ó, 10, 10, 20, substituir todos, substituir 5 ocorrências. Aí eu vou descendo aqui, eu já substituí a LAN e também o DHCP, ó, 10, 10, 20, o start, o end, e aí finalizou. Então, toda a parte de script DHCP, Virtual One Link, também configurado para a gente ter a raiz. Então é só fazer aquelas substituições que eu comentei, e aí a gente até vai ter uma policy para testar a máquina pegando o DHCP para sair para a internet, mas é claro, sair para a internet pingando o Google, tá? Pingando o DNS, que é o nosso provedor fake, que vai ficar no meio. E aí a estrutura estaria montada, e aí você consegue subir todos os FortiGates para trabalhar e fazer outras customizações. E aí, feito todos esses ajustes, a gente ia conseguir já preparar todo o ambiente, uma parte essencial, digamos, que é o SD-WAN, para a gente partir para outras configurações que seriam trabalhar ali com túnel, customizações de SD-WAN, diversos outros cenários, mas principalmente estrutura, né, design, que é o que a gente vai fazer. E eu vou disponibilizar aos poucos aqui, conforme eu for conseguindo montar, eu vou colocando novos vídeos com novos scripts para membros, com um passo a passo para a gente ir montando a estrutura de overlay, fazer os túneis cruzados, ter uma redundância full e usar a inteligência no hub para saber devolver o tráfego quando um túnel estiver saudável ali dentro de uma métrica SLA, que essa é a estrutura do momento, né? Digamos que o BGP, no caso o SD-WAN, Self-Healing, o IFBGP, é a estrutura do momento, é a estrutura que está ganhando o mercado, que está ganhando o cliente, que os clientes estão desejando usar a inteligência do lado do hub para você saber ter o retorno e não usar uma rota degradada, não depender de uma comutação manual do lado de uma remota. Você tem que fazer um set monitor de um túnel. Se vocês já passaram por isso em algum momento, vai entender o que eu estou falando. Se não passou, vai passar em algum momento também, porque isso vai acontecer. Essa estrutura aqui que eu vou disponibilizar, o passo a passo com os scripts, é para resolver o problema de retorno dos hubs quando o tráfego de sessão é iniciado por lá. Então, se a matriz, no caso o hub, ele vai buscar um tráfego para um branch, ele inicia a conexão TCP, então ele vai escolher um caminho. Então, se você tem o ECMP empatado, mas você tem uma rota degradada do lado do branch, ele vai pegar esse caminho. Mas você usando o Self-Healing with BGP, isso não acontece, porque quem mede o SLA é o branch, só que ele anuncia uma community através do BGP, falando se eu estou saudável ou não. E isso faz com que o hub ele receba a community, dá um match e ele volte com uma tag. E essa tag é top-down, não tem como dar erro. Então ele vai usar sempre a melhor, ou no caso todas as rotas que tiverem dentro do SLA que você definir. Então essa é a estrutura, por isso que eu digo, essa é a estrutura que está ganhando o mercado e vai crescer muito, porque ela está muito sólida, muito sólida. Então é isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Vou deixar esse script aqui que é a base raiz. Então já temos o backbone, já temos os SD-WAN subindo ali, que é a raiz. E aí vamos subindo túneis nos próximos scripts, passos, vamos avançando, fazer o ECMP, vamos preparar todo o ambiente. E aí para o final a gente vai pintar as rotas com o community, fazer um bem bolado aí, um script, um mini projeto nesse lab aqui em si, e vamos migrar ele para usar
as tags do lado do hub. Então é isso que eu queria comentar. Deixa um like aí se você gostou. Comente se você já tem experiência, né? Se já implantou algum tipo de estrutura assim. Se ainda não. E vamos conseguir fazer essa virada aqui. Se você já usa o SMP na sua rede, você está a um passo de usar, digamos que a melhor estrutura do momento, que eu considero da Fortinet, tá? É a melhor inteligência do RAM para ter o retorno. Então você define isso e fica um ambiente excelente, cara. Diminui muito o número de falhas, convergência. Você vai trabalhar em cima de pouquíssimas falhas ali, alguma degradação de rota que tá fora da SLA, alguma rota que aí já envolve provedor, enfim, você começa a aliviar um pouco coisas de caixa FortiGate, né? Você consegue olhar para provedor, digamos, outros problemas e aí facilita nossa vida, tá? Facilita muito o dia a dia. Então é isso que eu queria comentar aí. Deixa um like se você gostou desse vídeo. Até a próxima, um forte abraço. Obrigado, tchau, tchau.